Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para todos nós. E para ajudar você e motivá-lo a estudar a Bíblia, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com 21 temas. Você pode receber em sua casa sem nenhuma despesa. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito, clicar no ícone do estudo bíblico e preencher um cadastro. Pronto, você já vai receber o estudo bíblico. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ah, em nosso blog você pode também baixar os áudios do Verdades Bíblicas em MP3. É só clicar em Áudios. Para onde vai a alma no momento em que a pessoa morre? O que vai para o céu, alma ou espírito? A alma pode morrer ou a alma é imortal? Esta é a série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. No programa de hoje, Ivan Saraiva, à luz da Palavra de Deus, fará uma revelação bombástica. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje com o tema que a alma é imortal. Olá, querido amigo do programa Está Escrito. Hoje vamos falar sobre mais uma mentira que você só ouve na igreja. E essa mentira é que a alma é imortal. Aliás, essa primeira mentira foi contada lá no Éden. Foi a primeira grande mentira contada na história dessa terra. E ela tem sido ensinada até hoje. Ela está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 4. Se você tem aí a sua Bíblia, logo ali nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 3, 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Você percebeu? Satanás, aqui na terra, tentou enganar a raça humana dizendo que nós não iríamos morrer. E até hoje as pessoas acreditam nessa grande farsa, nessa grande mentira. E então, amigo, em quem você prefere acreditar? Em Deus, que disse que o salário do pecado é a morte, ou em Satanás, que disse que você não morre? Afinal de contas, alguém está mentindo. Se Satanás diz, não vou morrer, e Deus está dizendo, você vai morrer, então alguém é mentiroso. Alguém está faltando com a verdade. Você vai acreditar em quem? Eu sei o que você está pensando. Você deve estar dizendo para si mesmo, não, o corpo morre, mas a alma não, pastor. A alma é imortal. Aí é que está a grande confusão. A gente precisa entender de fato o que é a alma, para você entender se a alma morre ou não morre. Agora, a gente também não pode ficar em conjecturas, em crenças e achismos. A gente tem que voltar à palavra do Senhor. Então, existem pessoas que creem na reencarnação. Outras pessoas creem que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Vamos ver o que a Bíblia diz. A sua crença, a sua fé precisa estar pautada na palavra do Senhor. E a partir daqui você estabelece aquilo que você crê. Por isso eu faço uma pergunta a você. Se porventura hoje você entender que a alma morre pela Bíblia, você vai mudar a sua maneira de entender o mundo e a vida após morte e todos os seus conceitos? Bom, eu espero que sim. Vamos compreender algumas coisas hoje e você vai perceber que essa história de que a alma é imortal é uma mentira que você ouve, infelizmente, dentro de igrejas. Para entender, então, o que é alma, você precisa entender como o homem foi criado.
Veja o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. A Bíblia diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O texto é muito claro. Você não tem uma alma, você é uma alma, eu sou uma alma. Deixe-me explicar melhor. Na criação havia ali um boneco de barro, um corpo, uma matéria, Deus moldando Adão, o ser humano. Mas ele não era um ser vivente, ele não tinha vida. Foi então que Deus soprou no ser humano o fôlego de vida. Quem tem fôlego que doa vida? Somente Deus. Eu tenho fôlego, você tem fôlego, mas fôlego que projeta vida, só Deus. Por isso não é só um fôlego, é um fôlego que concede vida. Então, Deus concedeu ao ser humano aquilo que só Deus pode dar: vida, fôlego de vida, energia vital. E o ser humano passou então a ser, a partir daquele momento, uma alma vivente. Então, o que acontece na morte? Querido, na morte, quando o corpo, por algum motivo, doença, acidente, desastre, não importa, sofre um dano físico e não pode mais ser um instrumento de condições a abrigar o fôlego de vida, simplesmente o fôlego de vida volta para Deus. No momento em que alguém morre, o ar continua existindo, mas o fôlego de vida voltou para o doador da vida. É isso que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7. Veja, acompanhe comigo, é bem claro. Eclesiastes 12, no verso 7, a Bíblia diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ficou claro isso para você? A Bíblia sempre esclarece. Então eu quero estabelecer um princípio com você aqui. Não importa o que o seu padre ensine, o que o seu pastor ensine, o que o bispo, o apóstolo, não importa. Cada um fala o que quer. Agora, você tem que pegar o que eles estão ensinando para você na sua igreja, o seu líder de célula, o seu líder de G12, você tem que ver o que ele está falando e fazer a contraprova com a Bíblia. Então, veja, o pó, o que acontece com ele? Volta o pó. E o fôlego? O fôlego volta para Deus. Esse fôlego de vida, essa energia vital, isso não é você, não sou eu, é um fôlego. Assim como o boneco não era uma alma vivente, o fôlego simplesmente por si só de Deus não formava Adão, foi a junção das duas coisas. Isso ficou claro para você? A Bíblia diz que quando alguém morre, o corpo volta para a terra. E o espírito o quê? Volta para Deus. O que volta para Deus não é a alma, mas o fôlego de vida, a energia vital, também chamado aqui de espírito. Então, a gente precisa ter isso tudo muito bem esclarecido. Veja o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20. É um outro texto da Bíblia, você já percebeu, a gente está indo para bastante textos da Bíblia, para você perceber a doutrina bíblica, e não apenas um conceito da TV Novo Tempo, do Está Escrito, muito menos do pastor Ivan. Então, Ezequiel 18, 20, olha só o que a Bíblia diz, deixando esse assunto cada vez mais claro. Ezequiel 18, 20 diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. Isso mesmo. Eu acho que você ouviu. A alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. No mesmo instante que a pessoa morre, a alma também morre. Por quê? Porque você é uma alma, amigo. Porque a alma é a nossa própria pessoa. É o corpo mais o espírito, a matéria mais o espírito. Isso forma a alma vivente. À medida em que eles se separam, deixa de existir aquela alma. Então, o que está dentro de nós? Fôlego de vida, espírito. É isso que nos ajuda, nos motiva, é isso que nos faz viver unido ao pó da terra. Quando eu separo essas duas coisas, eu deixo de existir. A Bíblia não diz que a alma é imortal, em momento algum.
Pelo contrário, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E como todos nós já nascemos pecadores, com a tendência para o pecado, então todos nós somos o quê? Mortais. Nossas almas são mortais. Por quê? Porque eu sou uma alma. Somos almas mortais. Eu digo mais ainda. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo para Timóteo. Você vai encontrar isso no capítulo 6, no verso 16. 1 Timóteo 6, verso 16, diz assim: aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Eu acho que um texto mais claro do que esse é difícil. Quem é este que só ele tem imortalidade? Só ele é imortal. Quem é esse ser? Deus. Só existe um ser no universo imortal. Esse ser é Deus. Querido, acredite no que eu vou dizer para você. Você é um ser finito e mortal, assim como eu. É por isso que a gente não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, porque a gente sabe que a gente morre. E se eu morresse, fosse direto para o céu, opa, eu quero morrer agora. Por que eu vou ficar aqui nesse mundo sofrendo? Eu vou me matar minha família, vamos embora, vamos todo mundo para o céu. Por que a gente não faz isso? Bom, a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte, e é isso que a gente vai continuar estudando aqui. Talvez isso para você seja uma grande novidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar de que a alma é mortal, que ela morre, mas é a mais pura verdade. Acompanhe comigo agora, mais uma vez, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versos 5 e 6. Eclesiastes 9, versos 5 e 6, a Bíblia mais uma vez nos esclarece dizendo assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ficou claro? Eu acredito que sim. Veja, os vivos sabem que vão morrer, e os mortos? A Bíblia diz que não sabem de coisa alguma. Eles não têm parte com as coisas que acontecem aqui debaixo do sol. A Bíblia, com muita clareza, explica que eles não sabem coisa alguma. Eles não estão vendo, eles não estão ouvindo, muito menos sentindo alguma coisa. A morte é apresentada em diversas outras passagens, comparada, sabe ao quê? A um sono profundo, a um sono sem sonhos. Veja o que Paulo nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. A Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, veja, dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Deus não quer que você se entristeça como aqueles que têm ignorância a respeito do assunto da morte. A Bíblia esclarece tudo para você e para mim. A ressurreição, amigo, ocorrerá quando Jesus voltar. Até então, todas as pessoas que morreram permanecem onde? Nas sepulturas. Pense bem, se a alma de alguém, se o indivíduo morre e ele já vai para o céu, através da sua alma, vamos imaginar que o indivíduo tem uma alma, o que não é bíblico, mas imagine que ele pegue e vá para o céu. Por que nós precisamos de uma ressurreição? Já parou para pensar nisso? Quando eu digo que a pessoa morre e vai para o céu, eu estou dizendo a ressurreição não vai existir, não tem necessidade da ressurreição. Agora, como que Jesus é o primogênito dos mortos? Ele ressuscitou no terceiro dia, por isso irá nos ressuscitar. Assim como Cristo trouxe à vida o seu amigo Lázaro, que estava morto, já tinha 4 dias, ele prometeu que na sua segunda vinda, ele iria ressuscitar todos aqueles que creram. É o que está escrito no livro de João, no capítulo 11, no verso 25. João, no capítulo 11, no verso 25 diz:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crer em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus foi e ressuscitou Lázaro, como irá ressuscitar a todos aqueles que crerem de fato nele. Tem um outro detalhe muito importante. Paulo, ao comentar esse assunto da primeira ressurreição, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e versos 56 até o verso 56, ele diz algo muito importante para você e para mim, e diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porém, convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se tornar incorruptível e o que é mortal se tornar imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu poder de destruir? Você prestou atenção? Paulo disse que o que é mortal precisa se tornar imortal. A verdade, amigo, é que nós não fomos criados para morrer. E só existe uma saída para a morte: é a ressurreição, e não reencarnação. A Bíblia não ensina nada a respeito de reencarnação. Nunca, nenhum profeta, ninguém, absolutamente ninguém, querido, foi reencarnado em nenhum momento da história. Não foi, simplesmente não foi. Você e eu precisamos compreender isso de maneira clara. A solução para a morte não é o indivíduo morrer e ir para o céu, porque a Bíblia diz que não é isso que acontece. A Bíblia também não declara que o problema da morte ou a solução para a morte é a reencarnação, mas a ressurreição. Jesus deu exemplo disso com Lázaro, com a filha de Jairo e também na sua própria vida. Não é maravilhoso saber que um dia poderemos rever nossos queridos que dormiram em Cristo? Mas agora, obviamente, querido, não com um corpo que envelhece, nem um corpo que adoece ou se deforma pelos anos ou pela doença. Por isso que Paulo disse que todos precisamos passar por essa transformação. Afinal de contas, amigo, agora falando com você de maneira muito especial, em quem você vai acreditar? Na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade, ou em uma mentira chamada imortalidade da alma? Qual será a sua decisão? Como você vai encarar tudo isso? Um dia eu e você, se estivermos vivos na volta de Jesus, seremos arrebatados e transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados. É necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade. Isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí nós estaremos juntos, amigo, para nunca, nunca mais nos separarmos. É linda a promessa da palavra do Senhor. E é a verdade. Por isso, amigo, se a sua igreja está ensinando que você morre e vai direto para o céu, inferno, purgatório, se a sua igreja ensina que você fica reencarnando, saiba que a sua igreja não está sendo bíblica nesse assunto. Ela pode estar trazendo consigo tradições de décadas, de séculos, não importa, mas ela não está sendo bíblica. Nós não podemos permanecer em uma igreja que ensina uma mentira, porque Deus não pode estar com a mentira. Então, querido, tome uma decisão. Tome uma decisão de mudar a sua maneira de entender o mundo. E se for necessário, querido, mudar de igreja, mude. Mas permaneça em uma igreja que verdadeiramente guarde a palavra de Deus. A Joyce irá cantar agora. Enquanto ela cantar, aproveite esse momento para orar a Deus. Converse com Ele. Você vai perceber mais do que nunca que você é feito do barro, criado pelas mãos de Deus. A gente não é ninguém para questionar a vida, a morte. Nós precisamos aceitar o que a palavra do Senhor diz, porque Ele é a nossa esperança. Ele conhece o nosso nome, Ele conduz o nosso andar e, com certeza,
Ele nos salvará. Ele tem todos os nossos dias em suas mãos. Querido, que Deus lhe abençoe e lhe proteja e que você tome a decisão de permanecer na igreja que ensine unicamente o que a palavra de Deus diz. Milagre, o barro ganha forma, se envolve com o autor. Imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. Milagre, conheces o meu nome e anseias ouvir minha voz. Com onisciência e a graça infinita, conduzes meu andar. Quem sou eu? Sou eu pra questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. Pra que vivas em mim. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pela ressurreição. Nós te agradecemos porque Jesus é a ressurreição e a vida. Nós louvamos o teu nome porque a morte foi tragada na vitória na cruz do Calvário.
Nós te agradecemos porque a morte não é o fim para nós. Nós cremos e temos a esperança de que dias melhores e eternos farão parte da nossa vida. Por favor, Jesus, desenvolva em nós a fé para crermos no teu retorno, para que a ressurreição seja a esperança mais bendita do nosso coração. Entregamos a nossa vida pedindo que o Senhor nos revele as tuas verdades e que tenhamos coragem de viver essas verdades em nossa vida. Permaneça conosco hoje e sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje você pôde ver que só Deus é imortal, mas que um dia o Senhor prometeu que nós seremos revestidos de imortalidade. Não quer você se aprofundar ainda mais no tema do que acontecerá na volta de Cristo? Esse é um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trecho deste material na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito, fazer o seu cadastro ou, se preferir, mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de nos informar os seus dados, nome completo e endereço com CEP. No blog você pode também baixar os áudios em MP3, é só clicar em áudios. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Milagre. O barro ganha forma, se envolve com o autor. Imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembre